E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa nona aula do curso de microbiologia, ainda na parte de microscopia, vamos passar para outro tipo de microscopia, que é a microscopia eletrônica de transmissão. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre praticamente todas as microscopias ópticas, que envolvem o uso da luz para a visualização da nossa amostra. Agora nós vamos passar para um outro tipo de microscopia. Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar o que é a microscopia eletrônica de transmissão, fazer um apanhado geral aí da microscopia eletrônica. Vou mostrar o mecanismo de funcionamento desse tipo de microscopia e, por fim, falar das aplicações, que é uma aplicação muito útil, muito específica aí para a microscopia eletrônica de transmissão, beleza? Então, vamos ver o seguinte aqui. A gente fez um paralelo logo na aula que a gente explicou as diferenças entre os tipos de microscopia. Então, aí nós temos dois tipos gerais, que é a microscopia óptica, que nós utilizamos uma fonte de luz para poder visualizar a nossa amostra. Já a microscopia eletrônica, nós não utilizamos uma fonte de luz, nós utilizamos uma fonte de elétrons para poder gerar uma imagem da nossa amostra e aí a gente conseguir visualizar. Uma coisa importante que a gente tem que avaliar é que na microscopia óptica, a resolução máxima que nós conseguimos atingir na prática é de até 0,22 micrômetros, ou seja, se nós temos dois pontos e a distância entre eles é de 0,22 micrômetros, nós conseguimos distinguir muito bem esses dois pontos. Se a distância entre esses dois pontos for menor do que 0,22 micrômetros, aí já nós não conseguimos mais utilizar a microscopia óptica para poder visualizar esses dois pontos separados. E existem muitas estruturas nas nossas células, em todos os demais organismos vivos, que possuem um diâmetro muito menor do que 0,22 micrômetros. Para tanto, a gente usa a microscopia eletrônica, que ela tem uma abordagem muito mais interessante de resolução, que nós conseguimos enxergar distância entre dois pontos de até 2,5 nanômetros, ou seja, é quase 100 vezes mais de resolução em relação ao microscópio óptico. Então, assim, existem estruturas muito pequenas que não são possíveis de ser observadas no microscópio óptico. Para tanto, utiliza-se a microscopia eletrônica para se ter um maior detalhamento da amostra biológica ou de qualquer outro tipo de amostra que nós estamos avaliando. Então, a principal diferença e a principal importância da microscopia eletrônica é que nós temos um aumento da resolução para a visualização da nossa amostra. Então, na microscopia eletrônica de transmissão, é possível observar detalhes muito pequenos que são impossíveis de serem visualizados no microscópio óptico. Usa-se uma abordagem diferente e uma técnica diferente que eu vou mostrar para vocês. Então vamos ver aí como é que funciona a microscopia eletrônica de transmissão, começando aí pelos principais componentes de um microscópio eletrônico de transmissão. Então nós temos um canhão de elétrons. Como a microscopia eletrônica ela se baseia no uso de elétrons que vão atingir a nossa amostra, nós temos que ter um canhão de elétrons, que é um cátodo. Nós temos lentes eletromagnéticas que vão direcionar os elétrons como se fosse um feixe de luz semelhante à microscopia óptica. Não adianta nós utilizarmos lentes de vidro para condições da microscopia eletrônica, visto que os elétrons eles não sofrem nenhuma modulação pelo vidro, somente por essas lentes eletromagnéticas. Nós temos uma tela fluorescente, ou pode ser também uma chapa fotográfica, que vai receber a imagem da amostra que foi atingida pelos elétrons. E também nós temos um detector para a visualização da amostra. Não é possível observar a nossa amostra a olho nu. Nós temos que ter um detector para visualizar a deformação que foi feita na nossa chapa fotográfica ou na nossa tela fluorescente aí, que foi atingida pelos elétrons, tá certo? Então, para a gente entender como funciona, a microscopia eletrônica se baseia na absorção de elétrons por determinadas regiões da amostra para produzir uma imagem preto e branco. Essa imagem que a gente observa sempre da microscopia eletrônica, ela não tem nenhuma coloração, porque nós apenas temos deformações da placa, da chapa fotográfica, quando o elétron passa por ali. Se o elétron passa em maior quantidade, ele fica esbranquiçado. Se ele passa em menor quantidade, a região onde passou menos elétrons ficam mais escurecidas, que é mais ou menos assim que a gente observa o funcionamento da microscopia eletrônica. Primeiro de tudo, em relação à microscopia óptica, a microscopia eletrônica ela é sempre de cima para baixo, a emissão dos elétrons. Na microscopia de luz, a luz ela sempre é emitida de baixo para cima. Aqui é o contrário, é de cima para baixo. Então nós temos aqui o nosso cátodo, como se fosse uma bomba que dispara os elétrons. E esses elétrons que vão ser disparados, eles vão atingir o anodo
E quando eles atingem o anodo, eles são acelerados a uma velocidade absurda. E as lentes elas vão condensando os elétrons para seguir um trajeto linear aqui até atingir a nossa amostra. Então a nossa amostra está aqui, ele atinge a nossa amostra, só que ainda nós não estamos visualizando a nossa amostra no momento em que os elétrons foram atingidos. Quando eles são atingidos, eles podem ser absorvidos ou podem passar através da amostra. Nos locais onde está mais denso, os elétrons são mais absorvidos. Só uma observação que a amostra ela tem que ser tratada com geralmente sais de metais pesados para ela ficar densa. Então tem que ser sais de chumbo, sais de ósmio, sais de urânio, enfim. Esse tratamento vai fazer um filme da nossa amostra e aí os elétrons vão transitar através dela. Se um lugar é menos denso, ou seja, tem menos matéria ali, o elétron passa com mais facilidade. Se tem mais matéria, ele fica retido e fica uma região escurecida. Então aqui nós geramos um perfil de feixes de elétrons. E eles vão sendo direcionados até cair numa placa fluorescente ou numa chapa fotográfica. A forma com que eles vão incidir nessa chapa fotográfica vai nos conferir uma imagem preto e branca, que é como se fosse da superfície da imagem da nossa amostra, que é semelhante a isso que vocês estão observando. Então a nossa amostra ela foi preparada, os sais de metais pesados foram corados, e aí os elétrons passaram através dela. E veja que a gente consegue determinar, naquele feixe de elétron, regiões específicas onde os elétrons ficam mais retidos na amostra ou eles conseguem passar com mais facilidade. E isso gera como se fosse um filme da nossa imagem que é obtida através da chapa fotográfica ou daquela tela fluorescente. No caso que a gente está observando aqui nessa figura da esquerda é uma mitocôndria. Veja que a gente consegue ver as cristas mitocondriais aqui e as estruturas internas e externas aqui da própria mitocôndria. Veja que nós temos regiões mais esbranquiçadas, que são regiões onde os elétrons passaram com mais facilidade, e regiões mais escurecidas, que os elétrons ficaram retidos. As regiões mais escurecidas são chamadas de elétron-densas, e regiões mais esbranquiçadas são chamadas de elétron-luzentes. E aqui do lado também nós temos a estrutura aqui de uma célula, eu não sei que célula é essa, mas a gente consegue observar bem detalhadamente uma série de estruturas que nós não iríamos conseguir observar no microscópio óptico. Então, na parte de aplicações, a microscopia eletrônica de transmissão permite uma análise bidimensional com uma resolução incrivelmente superior ao microscópio óptico. Isso permite um maior detalhamento da imagem e elucidação de estruturas que são impossíveis de serem visualizadas no microscópio de luz. Então, na microscopia eletrônica de transmissão, nós sempre teremos aquela imagem bidimensional e, obviamente, com uma quantidade de detalhes muito maior. Vocês podem encontrar imagens de microscopia eletrônica de transmissão que estão coloridas, mas aquela coloração foi acrescentada artificialmente por um programa de computador. Não é possível obter uma imagem colorida. Você obtém a imagem preto e branco e depois se trabalha nesta imagem. Beleza? Então é isso aí, foi essa referência aí que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha esperto para ajudar a gente a divulgar o canal aqui da Escola de Ciências da Vida. Dessa forma também você ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso canal. E se você quiser participar, ficar a par de todas as nossas novidades, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e participa lá do grupo e da página do Facebook. Todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo, como sempre. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.